A paz do Senhor a todos, irmãos e queridos da igreja. Nós estamos novamente neste lugar para juntos estarmos adorando o nome do Senhor e louvando o nome do Senhor. Hoje, terça-feira, mais um dia de culto, um culto em celebração ao nome do nosso Deus. E eu queria compartilhar e convidar você que está aí em casa a desligar a TV agora e começar a chamar a tua família para juntos estarmos juntos. E neste momento nós vamos estar orando, vamos estar dando início a esse culto. Você é o nosso convidado especial, querido. Participe conosco, em nome de Jesus. Vamos aí dar um glória junto, em nome de Jesus. E vamos festejar ao nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado e Deus querido, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer no nosso meio, meu Deus. E Deus, nessa hora nós pedimos ao Senhor, ó Deus, fale conosco, ó Pai. Deus, abençoa o louvor, ó Pai, os louvores aqui entoados, ó Pai, abençoa a Tua palavra, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, possamos ouvir e ver e sentir o Senhor de perto neste lugar, ó Deus. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Vamos estar louvando, louve conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor aos irmãos. Mais uma vez o Senhor nos deu essa oportunidade, de estarmos aqui para adorar o Senhor novamente. E eu gostaria de dizer para você que está em casa, que está aí, participando conosco, convide seu vizinho, seu filho, seu esposo. E eu também gostaria de te dizer para você que você é um projeto de Deus. Deus já tinha te projetado, nos projetado, bem antes que nós entrássemos ao ventre de nossas mães. Por isso, vamos adorar o Senhor nesta noite que foi nos dada esta rica e maravilhosa oportunidade. Amém? Deus escreveu a sua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe seu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. No ventre da tua mãe Jesus te colocou, e o fruto ali gerado seria um milagre. O inimigo lutou até o fim com sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo, foi cumprindo com o seu chamado, e de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor para deixar uma história. E alguém falou: como pode o ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é este teu Senhor, enquanto muitos não estão acreditando. A tua bênção está chegando, está chegando, está chegando, está chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando para alguém aqui. E esse alguém eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões, e um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai
e o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória. Tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando para alguém aqui, e esse alguém eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada, quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir, eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões, e um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Este é o tempo, Deus determinou. Esta é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto, é o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória, e o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória. Amém. Para muitos, o deserto passou, para outros apenas está começando. Mas a presença do Senhor é que nos fortalece, dentro e fora do deserto. Amém? Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite Deus possa estar sendo a sua fonte, a sua colheita, de tudo aquilo que você tem feito, querido, de tudo aquilo que você tem falado, de tudo aquilo que você tem acreditado. Deus, Ele é a nossa fonte. Em tudo nós podemos confiar em Deus, porque Ele é Deus e acima de todas as coisas não existe outro Deus como Ele. Se existe, querido, Ele está abaixo do nosso Deus. Então, se eu fosse você nessa hora, se alegrava, porque o Deus que eu e você servimos é um Deus de poder e de milagre, de transformação. E esse mesmo Deus, querido, que há muito tempo já tem falado em nossas vidas neste lugar, é o mesmo Deus que vai estar falando com você aí neste lugar nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai tocar na tua vida em nome de Jesus neste lugar, amém? Nós vamos estar lendo a Bíblia, querido. Se você puder acompanhar e quiser acompanhar, acompanhe conosco. O Evangelho de Lucas, o capítulo é o número 15, querido. Em nome de Jesus, Lucas, capítulo número 15, o verso é um em diante. Todos nós já conhecemos essa palavra, mas vamos ver o que Deus falou e tem falado ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. O verso 1 nos diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e ouvir. O verso 2: os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontrar, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os seus amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-las? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Verso 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés. Trazei o bezerro gordo e matai, comamos e nos alegramos,
pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos discípulos, um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhes disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-lhe há tantos anos, sem nunca desobedecer às suas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, Deus. Nós te louvamos pela tua palavra e queremos agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, neste lugar. Deus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra alcance agora, ó Pai, aquele que está perdido, aquele que precisa, ó Pai, de uma palavra, que a tua palavra nessa hora, ó Pai, possa estar entrando no coração, ó Pai, e ali elogiando, ó Deus, e ali possamos, ó Deus, entender, ó Pai, o propósito da finalidade, ó Pai, da tua palavra nessa noite, neste lugar, ó Deus. Eu quero te louvar, ó Deus, e eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, querido, nós estamos diante de uma parábola, uma palavra linda, uma palavra onde nós temos a certeza de que Deus, Ele está falando conosco, e nós temos de costume nos alegrarmos com essa palavra. Nessa palavra, querido, nós encontramos nela 3 parábolas, nós encontramos essas parábolas nesse mesmo texto, onde Jesus começa a narrar a palavra da ovelha perdida, da mulher que perdeu a sua dracma, e por fim a do filho pródigo. Porque é que em todas essas 3, a única que se destaca é a do filho pródigo. Por quê, querido? Porque é a única que vai tocar no nosso coração, sendo que Lucas registra essas 3 parábolas. Pois bem, nós vamos entender ao longo dessa palavra o que Deus vai estar falando conosco, o que Deus vai estar tratando conosco, em nome de Jesus. E em todas essas parábolas, Jesus sempre mostra aquilo que é negativo, mas logo em consequente, Jesus mostra o positivo. Veja, a ovelha perdida, logo Jesus fala que ela é encontrada, e o pastor alegremente coloca nos seus ombros, e ele chama ainda os seus amigos e seus vizinhos, e quer fazer uma linda festa. Logo após, Jesus começa a narrar a parábola da dracma perdida. A mulher, ela perde, ela começa o quê? A acender, e acende uma luz e começa a varrer, e quando encontra ela, essa moeda, essa dracma, ela começa também a fazer da mesma forma. Ela chama suas amigas, as suas vizinhas, e dizendo para elas assim: venham se alegrar comigo, eu achei o que estava perdido. E logo depois, a volta do filho pródigo. Querido, entra nessa história, começa a entender o que Jesus está falando conosco nessa noite. É algo surpreendente, é algo que atinge o nosso coração e vai atingir o seu coração. Pois bem, nós lemos no começo do versículo, querido, que Jesus, ao chegar, ele começa a encontrar cobradores, ele começa a encontrar pessoas, e começa a ser cercado por essas pessoas, cobradores de imposto, e também começa a encontrar pecadores junto a ele. E logo depois, no versículo 2, Jesus, a Bíblia vai nos dizer: os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam. Se ata a isso, querido, nessa noite, em nome de Jesus, e começa a entender, querido, sobre tudo o que Deus vai estar falando conosco nessa noite. Os publicanos, só para que você entenda, eram aqueles cobradores de imposto, aqueles que trabalhavam para Roma. Esse é o serviço deles. Eles faziam isso e faziam muito bem. Ao entanto de fazer tanto bem, que eles cobravam até os próprios irmãos. Eles eram odiados pelos seus próprios irmãos. Eles começavam a ter uma fama muito ruim.
E quando Jesus se assenta com eles, com os cobradores, e se assenta com os pecadores, logo após o versículo vai estar dizendo, querido, que os fariseus e também os mestres da lei, eles começavam a murmurar, começaram a dizer entre si: quem é esse que senta no meio deles? E eu começo a imaginar essa história, a rodinha, e começo a ver Jesus assentado no lugar, junto com eles, e fazendo, e conversando, e pregando a palavra. E longe esses homens, doutores da lei, estavam o quê? Dizendo: por que é que ele come com ele? Ao contrário da história, querido, Jesus simplesmente queria inverter tudo aquilo que os mestres da lei estavam tentando fazer. Pois bem, nós vamos entender nessa noite, querido, que para os pecadores e também para os cobradores, Jesus se assentou no meio. Os escribas, os doutores da lei, eles particularmente separavam essas duas classes. Eles diziam aos seus próprios filhos que não era motivo de festa se assentar no meio deles, entre os pecadores e entre os cobradores de imposto. E Jesus vem ao contrário de toda a história deles. Jesus entra na história ao contrário, como ele entrou na minha história e na tua história, querido, dizendo ao contrário. Uns queriam dizer que para você não teria chance, para outros, outros iriam dizer: você não merece nada. Mas Jesus entra no contrário da nossa história, ao mesmo ponto que ele entrou na história desses homens, dizendo: eu me sento com eles, porque eu sei que vale a pena ainda se assentar no meio deles. Lembra da chamada de um dos 12 apóstolos? Jesus entra no meio de uma estação de cobrança. De um lado tinha 12 cobradores, do outro lado tinha mais 12 cobradores. Jesus pega um dos seus apóstolos, seus discípulos, e entrando neste lugar, Jesus começa a desembaraçar a história. Você imagina homens do mesmo jeito, uniformizados do mesmo jeito, tinha o seu quipá, a sua indumentária, as suas vestes. E quando ele chega no meio desses 24 cobradores, querido, eu começo a ver a história, Jesus narrando para os seus discípulos, dizendo assim, um dos seus discípulos dizendo assim para Jesus: mas Jesus, o que é que nós viemos fazer aqui? Viemos pagar imposto? Jesus vai ao contrário da história: não, nós viemos mostrar ao mundo, nós viemos mostrar a toda a sociedade daquilo que é lixo, daquilo que os outros ignoram, para mim tem efeito, para mim vale a pena. E Jesus começa a olhar esses cobradores, e um dos discípulos começa a ver Jesus indagando, um discípulo dizendo assim para eles: mas todos são iguais, a indumentária é igual, todos se vestem da mesma forma. E eu vejo Jesus levantando a voz dizendo: para mim um aqui ainda é diferente, para mim um aqui ainda vai me trazer bonança. E eu começo a ver Jesus passando por essas fileiras e olhando para os cobradores de imposto. E quando ele olha para o cobrador de imposto, há um que ele para na frente, há um que ele se detém na frente, e o nome dele é Mateus. E Jesus não fala nada mais, nada menos, e diz para ele: vem, segue-me. Amado, só para que você entenda nessa noite, para largar a profissão que se tinha, para largar aquilo que ele alcançou, daquilo que ele galgou naquele lugar, querido, ele estudou muito, ele teve as suas dificuldades, passou dias e dias estudando, e Jesus chega ao contrário da história, dizendo para ele simplesmente isso: vem, segue-me. Aqui eu aprendo uma coisa, querido: deixa a sua doutrinária de lado, deixa os seus papéis de lado, deixa o seu currículo de lado. E hoje pode ser que Jesus está olhando para você neste lugar e dizendo para você: ei, eu não quero saber do teu currículo, eu não quero saber o que você tem, o que eu quero saber é se você está disposto a seguir eu. E Mateus vai dessa forma. Mateus, um dos 12 apóstolos, Jesus pega e Mateus prontamente o segue. Jesus vai ao contrário de toda a história. Eu vejo agora os discípulos olhando para trás, um conversando com o outro e dizendo: mas Jesus escolheu um apóstolo que é odiado pela sociedade, que é desprezado por todos. E Jesus vai à frente, seguindo o seu caminho. Mas quando olhamos para a figura do filho mais novo, quando nós olhamos para a figura do filho mais novo, nós começamos a querer entender que essa palavra também é para nós, que esse momento também é para nós.
Nós queremos entender o porquê Jesus fala do filho mais novo. O importante também, querido, que você não se atenha sobre só isso. Mas o importante é que Jesus estava querendo ensinar aqui, não era simplesmente aos pecadores ou aos cobradores de impostos. No versículo 2 ele está dizendo os fariseus e os mestres da lei. Jesus estava querendo ensinar severamente aos mestres da lei. Para um pouco e entenda, querido, o que Deus está falando conosco nessa noite. O pai aqui representa Deus. O filho mais novo representa os cobradores de imposto e também os pecadores. Mas o filho mais velho representa os fariseus, aqueles que eram doutores da lei. E Jesus estava dizendo em parábolas para atingir eles, para entrar na história deles e querer falar algo sobre ele. Então é importante dizer aqui que Jesus queria atingir os fariseus e os escribas. É normal nós vermos pregação sobre o filho mais novo. É normal, querido. E isso se atém a nós. Eu já disse para você, parece que essa história acontece conosco. Então, porém, Jesus ele atacava o que era o primogênito. Porque um filho mais novo, ele era mais novo, mas o primogênito sabia de toda a lei, de tudo aquilo que o pai ensinava. E no versículo 21, querido, o pai não deixa, eu fico maravilhado com essa história. É porque no verso 21, para comigo e pega a sua Bíblia e veja. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho. Se você voltar um pouco a história atrás, o filho caindo em si, a Bíblia vai nos dizer, querido, que ele levanta e diz assim: eu vou fazer dessa forma, e vou dizer ao meu pai dessa forma: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas se couber um espaço entre os teus trabalhadores, me deixe ficar ali. E no versículo 21, o que nós acabamos de ler aqui, querido, é algo sobrenatural. O plano do filho mais novo era, sabe qual era? Ele começou a planejar algo dentro da sua própria casa. E ele começou e estava cansado da vida que ele estava levando. Parece que nós nos identificamos assim na igreja. Nós estamos dentro da igreja e às vezes nós queremos sair. Às vezes nós dizemos para nós mesmos: eu já estou cansado dessa vida. Eu estou cansado de viver no lar do meu pai. E ele se sentia como se uma forma de que estivesse preso. Ele queria ser livre. E sabe o que ele faz? Ele faz algo e lança uma proposta que particularmente feriria o meu coração, que sou pai. E eu tenho certeza que você que é pai, que é o sacerdote da sua casa, também feriria a sua vida. Porque o que ele faz, querido, ele lança uma proposta diante do pai, dizendo: Pai, eu estou indo embora, e me dê a parte que me cabe. Quando o filho vai embora, a Bíblia diz que ele parte para uma terra longe, para um lugar distante. E quando ele resolve, querido, dizer para o seu pai: me dá a minha parte, eu vejo o pai agora entrando em parafuso, dizendo: como é que eu vou fazer? Porque o meu filho quer a parte da herança dele, eu ainda não morri, eu ainda estou vivo. Como vou fazer? Como vou dividir as terras? Como vou vender e dar a parte a ele? Ele lança uma proposta, querido, que machuca o lar, que fere o pai e a mãe. Quantas vezes você que está aí, jovem, na sua casa, e você lança a mão do seu lar, dizendo: pai, eu não quero mais viver contigo, mãe, eu quero morar em outra terra. Você começa a abrir um buraco enorme no coração do seu pai e da sua mãe.
Imagina o lar desse homem agora. Imagina a história desse homem agora. Ele sabia que teria que vender, porque o pai tinha que dar a parte a ele. E o pai colocou um propósito no coração e dá a parte dele. E a Bíblia vai nos dizer que ele parte para uma terra longe, para uma terra distante. E aqui eu quero abrir um parênteses, querido, nessa noite, para dizer para mim e para você: saia da terra estranha, irmão. Não saia de dentro do conforto do seu lar, da sua casa, da sua igreja. Não pisa em terra estranha, porque o filho, ele vai para longe. É como se ele quisesse dizer assim: eu não quero nem ouvir a história do que vai haver com o meu pai. Eu não quero nem ouvir a história, e muito menos falar se o meu pai faleceu, ou se o meu pai está vivo, ou se o meu pai está enriquecendo. O que é que o filho mais novo faz? E o que é que nós estamos fazendo dentro da igreja? Muitas vezes, querido, nós temos abandonado o evangelho. Porque muitas vezes nós dizemos para nós mesmos: eu já estou cansado desse evangelho. Parece que quanto mais força eu faço, mais Deus não responde. Você imagina o buraco, irmão, que nós abrimos diante de Deus. Porque Deus é Pai. Deus conhece a nossa história. Deus nos gerou. A Bíblia vai nos dizer que antes que nós viéssemos a existir, Ele já tinha nos dado um nome, um sobrenome. Qual é o pai, querido? Que o filho, ele vier pedir peixe, ele servirá cobra. Qual é o pai que o filho, ele pedindo um alimento, ele vai te dar outra coisa a não ser isso? Será que se o filho pedir pão para você, pai, o Senhor dará pedra a ele? Nós não daremos, muito menos ao pai que está no céu. E o filho mais novo, ele resolve embaralhar o lar. Ele resolve deixar gravado na história o que ele fez, o que ele faz. Deixa eu te falar algo aqui, querido, nessa noite, em alto som e bem claro. O mundo e o desejo mundano, ele é passageiro. Ele é ruim. Ele é ilusão. Ele nos tira a alegria. O mundo é ilusório, ele nos tira a paz. Não saia da presença do Pai. Mesmo se você se acha o filho mais novo, permaneça. E o filho mais novo vai para uma terra distante. No versículo 20, acompanha comigo. Então, levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. A filha do filho mais novo, ela era projetada a isso. Quando o pai o avistou, ainda ele longe, a Bíblia vai nos dizer que o pai nunca o desprezou. O que o pai faz, ele corre atrás do filho. E aqui eu paro e abro um parênteses para dizer, querido, eu vejo Jesus, eu vejo o pai olhando à volta do filho. E quando ele olha de longe, ele vê o filho de longe. Só para que você entenda, naquela época, o ancião da casa, ou o pai, ou que era dono, em maneira ou em hipótese alguma ele poderia correr até outra pessoa. E sabe o que é que a Bíblia vai nos dizer? Que o pai o avistou de longe. E sabe o que o pai faz? Ele não se importa com a sociedade, mesmo que não era preciso ele correr, porque era uma fama, era um jeito de dizer que correndo atrás, ou um ancião indo atrás, era uma forma de dizer que ele era indigno.
E o pai certamente todo dia, eu vejo o pai dessa forma todo dia, no final da tarde, ou no amanhecer, ou no meio do dia, ele olhando para o caminho que o filho foi, e tentando olhar mais longe, ele não consegue ver, mas quando o pai olha e vê ele, o pai deixa de lado tudo aquilo que é ao contrário, o que a sociedade diz, e sabe o que ele faz? Ele pega e corre junto ao filho. Ele deixa toda a discriminação do lado e vai abraçar ao filho. O pai esperava a volta do filho. E o pai sabia que ele ia voltar. O pai sabia que ele ia regressar e voltar de novo. Ele ia converter o seu coração e ia voltar de novo. Aleluias. No versículo 21, o que me deixa mais impressionado é que no versículo 21, querido, o pai não deixa o filho terminar nada. Quando o filho fala e vai falar com ele, ele diz assim, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe qual era a outra frase que ele ia falar? O filho ia dizer para ele assim, ó, me contém, me deixa eu ser empregado. Antes do filho falar, no versículo 21, você vê que ele não consegue terminar a frase, o filho não consegue, e ele vai dizendo assim: pequei contra o céu e contra ti. E na hora que ele vai falar, querido, me deixam de ser desempregado, a Bíblia vai nos dizer que o pai nunca deixou ele sem nada. E o pai começa a dizer: traga-me ele, me traga uma roupa, põe nele, sinal, querido, e símbolo de honra. Talvez você pareça que está longe da igreja, e está planejando algo na sua cabeça para chegar diante do pai, ou diante da igreja, ou diante do pastor, para dizer: eu mereço isso, eu fiz isso. E Deus, como pai, querido, Ele manda fazer a mesma espécie ou a mesma coisa, dizendo para ele assim, ó, manda no seu servo, dizendo para ele assim, ó, traga minha roupa, honra o meu filho agora. Ele vai falar assim, ó, põe-lhe um anel no dedo, sinal de autoridade. Ele estava dizendo assim, o pai estava dizendo: estou colocando esse anel, que eu sei que você tem autoridade, e no colocar do anel na sua mão, eu quero tirar todo o teu medo. Deus, quando Ele vai nos honrar, querido, Ele coloca umas vestes novas em nós. E de uma forma ou espécie, Ele coloca uma aliança ou um anel conosco, dizendo: não precisa mais ter medo. Não te deram de comer lá atrás, porque você estava numa terra estranha. Saia da terra estranha, irmão. Na terra estranha não tem alimento para nós. Na terra estranha não tem alimento para mim e para você. E a Bíblia nos diz, querido, que ninguém lhe dava de comer, nem aquilo que era para os porcos, os seus donos não davam para ele, porque nós lemos aqui que nada, mas ninguém dava-lhe de comer. E nós, querido, estamos dentro da casa de Deus, estamos dentro da casa do Pai. Não queira aventurar em terra estranha, porque lá você vai passar necessidade. Ninguém vai te conhecer, ninguém vai querer saber da tua história, ninguém vai querer saber daquilo que você pode ou não pode. Saia da terra estranha, irmão. Não fique pisando na terra estranha. Nessa terra não haverá alimento para ti. Nessa terra não haverá quem vai saciar a tua fome. Você vai pedir para um, para outro, e ninguém vai te conhecer, ninguém vai te dar nada, porque nessa terra nós vemos que eles passaram necessidade. Houve-se uma seca tão grande, e ninguém queria dar daquilo que tinha. O meu conselho para nós hoje, igreja, é essa: se estamos pisando em terra estranha, nós devemos sair dela, porque em terra estranha nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus, nós não conseguimos ouvir a voz do Pai, porque nós estamos distantes.
Nós quisemos nos aventurar e aventurando nós ficamos longe. Sabe qual é a mensagem para mim e para você nessa noite, querido? Há um pai pródigo para um filho pródigo neste lugar e nessa noite. Deus, Ele é pai e vai tomar conta e tem tomado conta das nossas vidas, querido. Mas sabe o que é mais interessante? Eu quero que você se atreva a tentar olhar e entender isso nessa noite, querido. É que o pai manda matar o novilho. O pai não manda matar um daqueles novilho, ou um daqueles bezerros. O pai manda matar o novilho, o único novilho. Sabe o que simboliza aqui novilho? Ou bezerro, em algumas traduções vai dizer bezerro cevado. Significa Jesus. Deus mandou. E o novilho para ti foi morto, para te tirar da terra estranha, para te dar alimento, para te trazer conforto, saciar a tua fome. E o novilho não era qualquer. Um novilho foi separado. Esse novilho não era um novilho qualquer, esse novilho foi separado. Eu vejo esse novilho sendo criado à parte dos outros. Só podia tocar no novilho. Eu só podia tirar o novilho em ocasião especial. Sabe qual foi o dia especial da tua vida e da minha vida, irmão? Foi o dia que Deus tocou no novilho e nos entregou por amor a mim e por amor a você. Foi matado, foi morto o novilho para mim e para você, igreja. Foi morto o novilho para mim e para você, igreja. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a outro Deus, não. A Bíblia vai nos dizer que antes ele despiu de toda a sua glória. Sabe o que é isso? Ele estava sendo cevado na terra, estava se alimentando. Sabe para quê, querido? Para mim e para você. Um novilho foi preparado para mim e para você, irmão. É por isso que eu disse, um pai pródigo para um filho pródigo. Aqui entendemos, eu começo a entender que o pai estava no controle. Muitos querem falar do filho mais novo, mas o pai é a linda mais história que eu já vi, querido. Como do filho pródigo, essa é a linda história. O pai estava no controle. Perceba, enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão. Pega isso, irmão. Pega isso na tua casa. Enquanto o filho estava gastando tudo que tinha, enquanto o filho estava andando dissolutamente, o pai estava fazendo uma espécie de provisão para quando ele voltasse. Quando o pai avista ele, eu vejo o pai se alegrando e dizendo ao seu servo, dizendo assim, ó, traga aquela roupa que eu guardei quando ele foi embora. Traga aquele anel quando eu guardei quando ele foi embora. Traga aquelas sandálias. E o mais lindo, querido, é que Deus, o pai, está fazendo a provisão do novilho. A Bíblia não diz quanto tempo ele demora para voltar. E eu também não sei, querido, me perdoa, não sei quanto tempo demora um novilho para ser cevado, para se engordar. Mas a Bíblia nos diz que havia um novilho cevado, havia um bezerro cevado para ele. E o pai, que é pai, ele tem como provisão
E o pai ardia no coração dele, dizendo assim: ele vai voltar. Ele ainda vai voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Ele voltará pelo mesmo caminho. É por isso que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Há um novilho cevado para mim e para você neste lugar, querido. Há um novilho separado. A aliança, anel para mim e para você. Há sandálias. Sandália que simboliza de que você não é escravo. Escravo não usava sandálias. E antes que o filho viesse a falar, me torna um escravo, o pai lhe põe uma sandália dizendo para ele mesmo: você é meu filho, você não é escravo. Te põe sandália hoje, te coloca uma veste nova hoje, te põe um anel no dedo, e ainda vou festejar, matando um novilho. Que pai é esse? Que Deus é esse? Que história é essa, querido, que nos faz mergulhar dentro dela e começar a sentir aquilo que nós precisamos sentir? Parece ou não parece a mesma história? 2000 anos atrás, Lucas vem narrando essa história. E quando lemos essa história, querido, serviu para os pecadores, para os publicanos. Mas quando nós lemos essa história, você vai parar no filho mais novo e vai dizer: esse sou eu. Essa história, amado, quando você lê ela de frente com o espelho, faça isso na sua casa, lê ela de frente com o espelho, veja se você não se parece um pouco com o filho mais velho. Até hoje, irmão, essa história é dada a nós. Esse novilho foi dado a nós. Esse Deus foi compadecedor de nossas vidas e nos entregou o novilho, nos entregou algo para comer. Então, se eu fosse você dessa hora, querido, saía da terra estranha e pisava numa terra onde todos te conhecem. Volta para casa, volta para o seu lar. Não deixe o seu lar ser arruinado. Não deixe a sua história mudar de ponta cabeça para o lado. Ei, você sacerdote da tua casa, reúne a tua família. Foi morto um novilho pela tua família. Foi morto um novilho pela tua história. Não deixe ela morrer. Não deixe ela parar, querido. Porque se você não aceitar o novilho na tua família ou na tua história, não haverá festa para a sua história. Quando não há arrependimento, querido, não há história nos céus. Não há anjos festejando nos céus. Se não houver arrependimento, não há festa no céu. Imagina comigo, querido, o céu como é hoje. Anjos declarando que Deus é santo. Deus na sua autoridade, na sua presença. Imagina quando se há uma festa. Se eu fosse você nessa hora, querido, eu não me atava a ficar do lado de fora. Eu me atrevia a entrar do lado de dentro. Há um caminho, há uma verdade e há uma esperança. Volte pelo mesmo caminho que você foi, volte, retorne e volte. Porque o Pai ainda te espera do mesmo jeito que você foi. Ele com lágrima nos olhos, do mesmo jeito que você voltar, haverá alegria. Porém há algo mais profundo nessa história. Há algo mais profundo.
Nós lemos na história a palavra que vai dizer que o pai vai dizer: meu filho estava morto. Pega isso, irmão. Morto no original se refere ao grau da mais avançada miséria de decomposição. Morto não toma decisão, morto não tem ação, morto não decide, morto não tem razão sobre si. Aquele filho estava morto e perdido. Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, verso 1, que Jesus, eita glória, que Jesus vivificou, estando nós mortos ainda em nossos pecados. E no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, Lucas vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há um pai pródigo esperando por um filho pródigo. E eu quero terminar a palavra aqui, querido, porque eu não quero ser enfadonho a você e a ninguém. Mas ponha na tua mente, querido, nós falamos do filho mais novo, ainda tem um filho mais velho. O filho mais velho é aquele que, só um pedaço para você, é aquele que está dentro de casa e está perdido dentro da casa. O que Jesus estava dizendo para o filho mais velho era isso, para os fariseus. Ele estava dizendo assim: ó, vocês estão dentro de casa, mas estão perdidos nas suas próprias leis. O filho mais velho, querido, ele não aceitava o filho mais novo como irmão. E por isso estava perdido dentro de casa. Hoje, irmão, e eu finalizo a minha palavra por aqui, hoje, ainda há esperança, porque o sangue do novilho ainda está sobre as nossas vidas. O preço do pecado já foi pago, já foi determinado. E o Pai ainda te espera. Volte o mais rápido possível. Volte o mais rápido possível. Que Deus possa estar te abençoando, querido, onde você estiver, e que essa palavra venha ter falado contigo. Eu queria ter mais tempo para falar aquilo que Deus projetou no meu coração, mas que Deus possa estar te abençoando, irmão. Que Deus possa estar tocando na tua vida onde você estiver. Nós vamos estar orando agora, para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Nós queremos nessa hora declarar, ó Deus, que aquele que está em terra estranha, que eles possam cair em si, que eles possam ver que não há mais alimento para eles ali, que eles possam entender, ó Deus, que em terra estranha não tem nada para eles, que eles possam estar voltando para Ti, porque o Senhor ainda espera eles, ó Deus. O Senhor nos espera, e o Senhor, de uma forma de provisão, o Senhor já tem preparado uma roupa nova, um anel novo, uma sandália nova, e também tem preparado para nós um novilho novo. Há alimento para essa igreja, meu Deus, há alimento para este povo, mas, meu Deus, que o Teu Espírito convence eles a saírem da terra estranha, a se posicionarem e a voltarem para casa. Que o Senhor os abençoe, meu Deus, que o Senhor nos abençoe,
Que essa semana venha a ser semana cheia de graça e da tua vitória, porque nós entendemos qual foi o papel do Pai e do Filho. Nos ajude, Senhor. Fácil não é, mas nos ajude. Que Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Divulgue esse trabalho. Compartilhe, irmão, se você puder. No nome de Jesus. Nós vamos dar a bênção apostólica. Pai, abençoe as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja amado em cada coração, em todos, numa só voz, vamos dizer amém. Deus te abençoe, irmão. Aleluia.